Estamos ao vivo, já estamos gravando. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast aqui do Tributos e Direito. E antes de cumprimentar aqui a galera aqui que está presente, eu quero que você curta esse vídeo, já curte, já compartilha, já envia aí para as amigas e para os amigos, para a gente formar essa nossa comunidade de tributaristas. Ao meu lado aqui, meu amigo Rogério Davi. Como é que você tá, Rogério? Tudo bem, Júlio? Beleza? Bem-vindo todas e todos aí a mais uma edição do Tributos e Direito Podcast. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o meu grande amigo, Gabriel Quintanilha. Como é que você tá? Vamos fazer uma palma aí para bater palma aí pro Gabriel. Cara aí, como é que você tá, Gabriel? Feliz, muito feliz pelo convite. Obrigado, Júlio, tá aqui. Obrigado, Rogério. Eu tô realmente muito feliz de poder conversar com vocês sobre direito tributário, pessoas tão capazes, competentes, inteligentes, e nesse podcast que é muito interessante. Afinal de contas, eu brinco falando que direito tributário não tem dois lados. A história de fazenda e contribuinte, na verdade, está tudo errado. A gente está pensando errado, né? A gente precisa entender que o direito tributário ele é um só. Ele é feito para que o Estado exista e para que efetivamente a gente possa ter o mínimo existencial, e é fundamental esse diálogo. E o Rogério sempre fala isso, né, Rogério? Verdade. Que a gente tem que parar de ter um versus o outro. A gente vai conversar e ver onde a gente pode chegar, né, nesse consenso A gente que a gente pode chegar. O Tributos e Direito tem essa missão, né, de tentar descompactar um pouco essa segregação, tudo compactazinho. Não, fazenda, fisco, contribuinte. Então, esse aqui é um bom exemplo disso. Né? Eu tenho uma história com a Fazenda Nacional, né, Júlio? Eu acho que já te contei isso. Meu primeiro estágio na minha vida foi na Fazenda Nacional. Essa história é assim, vou rapidinho. Não, fica à vontade, aqui não tem tempo não, o Júlio tá marcando tempo ali, mas pode ficar essa é uma história que me emociona muito, porque eu estava no terceiro período de faculdade de Direito e eu comecei a estagiar na PGFN em Niterói, com o Eduardo Bocchimpani, procurador da Fazenda, que infelizmente não está mais entre nós. E ele foi o cara que me ensinou tudo. Meu primeiro estágio, esse cara me ajudou em tudo que eu podia pensar de conhecimento dentro do direito tributário. Foi meu padrinho de casamento, infelizmente ele nos deixou, né, com câncer. Mas esse cara, eu sempre me emociono quando eu falo dele, porque ele foi responsável por me ensinar demais, sabe? E na Fazenda eu tive a oportunidade de passar por vários setores com ele, porque na verdade eu aprendi a entender a lógica da Fazenda. A lógica de que o tributo ele é necessário, a lógica do dever fundamental de pagar tributos, né, do casal Tanabás. Então isso faz parte da minha vida, faz parte da minha história, e eu sempre vou defender muito a Fazenda Nacional, porque foi onde eu me criei, foi onde eu me formei, e eu tenho um carinho muito especial pelos procuradores. Eu sempre digo o seguinte: a maior dificuldade de um advogado tributarista, principalmente na esfera federal, é lidar com vocês. Porque os caras são bons. Não é porque eu estou na tua frente, não, mas os caras fazem um excelente trabalho. Que meus chefes estejam vendo. Mas dá trabalho, né, cara? Vamos fazer um corte já, empacotar aí. Botar essa parte, olha, meus chefes tem que ver isso aqui. Porque quando é iniciativa privada, você pode dar sorte de pegar um advogado ruim do outro lado. Na PGFN eu não vou ter essa sorte. Isso é inevitável. O cara, ele é bom. Então faz parte do processo. É uma honra. Obrigado por estar aqui. Fico feliz em ouvir isso, né? É um cisco aqui, né, Júlio? Desse reconhecimento da Procuradoria, que é muito trabalho mesmo. E os advogados estão cada vez mais especializados. Então a briga fica... A briga não, né? Ali a divergência fica muito mais técnica. A gente estava nos bastidores aqui falando, de vez em quando você pega até alguns magistrados que dão umas decisões que fala, cara, isso não vem da Procuradoria, né? A Procuradoria realmente entende ali a matéria tributária, né? Exatamente. Os caras só fazem isso, né? Vocês só fazem isso. A Fazenda Nacional só lida com tributário. Não é igual a estadual, a municipal, que tem outras questões de administrativo, mas a Fazenda Nacional é tributarista ali, federal. E agora, com a reforma tributária, que é um dos temas que a gente vai fazer aqui. Vamos falar hoje sobre um ponto. Você vai ter uma procuradoria que vai ter que estar mais ativa ali, né? Até com esse tema de hoje, é um tema que vai gerar muito debate. Mas antes da gente entrar no tema, eu quero aqui divulgar aqui, óbvio, o livro do professor Gabriel Quintanilha. Ele tem vários livros, tem um livro de reforma tributária, mas esse aqui é o Manual de Direito Tributário. Você que está estudando, você que está advogando, você que começou a estudar o direito tributário agora também, recomendo profundamente. Meu amigo Gabriel é doutor pela Universidade Veiga de Almeida, é mestre também pela Cândido Mendes, né? Mestre de Economia, Universidade de Economia. E tá fazendo pós-doutorado aí na grande UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que eu acho que é um centro de excelência ali, onde vem Ricardo Lobo Torres, Ricardo Lodge, tem vários nomes ali, uma escola de pensamento realmente. É uma honra para mim estar lá. Do direito tributário dessa perspectiva que você falou aqui ainda agora, né? Do Casal Tanabás, né, do direito fundamentais, que é um pouco diferente que tem no Brasil afora,
A UERJ tem esse poder. E, Gabriel, a gente vai falar sobre um tema polêmico, né? Você sabe que a reforma tributária já é polêmica em si. Esse imposto, então, que foi criado aí na minha cabeça, ele foi criado, na verdade, ele é mais polêmico ainda. Então a gente vai falar hoje sobre o imposto seletivo. Eu queria que você desse essas primeiras impressões suas, que tem um livro de reforma tributária, com certeza você entrou nesse ponto. O que você acha que está acontecendo aí com o imposto seletivo? E digo mais, é realmente um Sintex ou um IPI 2.0? Então, eu acho que esse é o ponto principal, sabe, Rogério? Eu acho que o imposto seletivo, como deveria vir, não veio. Né? É importante a gente pensar sempre na história do imposto seletivo. Né? Para que existe o imposto seletivo? Por que ele foi criado? Alguns autores, por exemplo, defendem que a primeira lógica do imposto seletivo foi criada por Arthur Pigou, né? Com a história do welfare state, ou seja, você ter o estado do bem-estar social e você precisar bancar o estado do bem-estar social. Então você tributa aquilo que é nocivo à saúde. Inicialmente, a ideia era de tributar o álcool e por aí vieram outras tributações daquilo que não era essencial. Eu acho que o grande problema do imposto seletivo, na forma com a qual ele foi pensado na reforma tributária, é que ele, na verdade, ele não tem essa característica exclusivamente de tributar aquilo que é nocivo à saúde e ao meio ambiente. Ele, na verdade, pegou o que nós temos hoje no IPI, que é o princípio da seletividade, que é obrigatório nos termos da Constituição, e ele efetivamente meio que transmutou aquilo para dentro dele. Então ele é um mutante, ele é um X-Men, né? Ele é um X-Tex. É um X-Tex, né? Ele é um X-Tex. Não é o Sintex, é o X-Tex. Que efetivamente a lógica dele é, olha, eu vou fazer o que o IPI faz, eu mudei de nome e agora eu posso ser o que eu quiser. Né? Então assim, eu acho que no final das contas, e é importante também lembrar que o IPI não morreu. Tem isso. Sabe? Essa história de que o IPI vai deixar de existir com a reforma tributária, isso não é uma verdade. O IPI vai continuar existindo, ele vem para a alíquota zero daquilo que é produzido na Zona Franca. Então acaba que mantendo o IPI extrafiscal, né? Exatamente. Né? A gente vai ter o seletivo e um IPI extrafiscal lá na Zona Franca de Manaus. Deveria acabar com tudo. Exatamente, exatamente. E esse seletivo que está vindo me assusta bastante com as discussões que estão acontecendo aqui, porque, veja, a lógica dele tem sido pensada, pelo menos nos projetos de lei complementar, né, que estão sendo discutidos hoje, ou no projeto de lei complementar que está sendo discutido hoje, como uma forma de compensar a alíquota base de IBS e CBS. Né? Então, hoje nós tivemos uma discussão recente de aumento da alíquota, ou melhor, de aumento da base de cálculo, da base de incidência desse imposto. Hoje o imposto seletivo já está sendo pensado para incidir sobre carro elétrico, já está sendo pensado para incidir sobre o site de aposta, ou seja, vamos ampliar a sua base de incidência para efetivamente reduzir IBS e CBS, e reduzir, no final das contas, a alíquota final, né? Então, assim, particularmente, eu acho que ele é um IPI 2.0. Eu não acho que ele é um imposto seletivo. Você acha que estão tipo, complementares? Tipo assim, nessa questão financeira que você acabou de falar? A lógica tem sido essa, né? A lógica Caramba. tem sido essa. Porque o que acontece? O que o governo... A Receita soltou uma nota muito interessante, né? Falando sobre a alíquota total, que vai ficar na casa de 28%, né? A maior alíquota de IVA do mundo. Chegamos lá no topo do pódio, sabia que isso ia acontecer. Não tem como não acontecer. E sem poder apurar crédito, né? Sem poder. Enfim, advogado vai sofrer. Vai sofrer. Monofásico e sem creditamento, só para avisar. Porque como que a gente vai definir honorários? Isso é uma pergunta que eu não sei responder. Mas enfim, a lógica aqui hoje não é IBS e CBS. Mas então assim, como o IBS e CBS subiram muito por causa do aumento da cesta básica, das exceções que foram incluídas, foram ampliadas e tal, houve a lógica de você ampliar também a base, as hipóteses de incidência do imposto seletivo. Então você aumenta a arrecadação por um lado e abre mão de receita por outro. Mas no final das contas, esse equilíbrio não existe. Esse equilíbrio não acontece, porque por mais que você abra para bet, por mais que você abra para, enfim, carro elétrico, você vai ter realmente ainda uma tributação de IBS e CBS muito alta. Então você não tem essa compensação. E é um problema, assim, porque no final das contas, quando você pega o imposto seletivo como um instrumento de desestímulo, você tem que tomar muito cuidado com a dose dele, né? Porque é igual remédio. A depender do remédio, vira veneno. Né? Então, assim, no país que nós vivemos, a gente tem históricos de políticas sociais, políticas de educação social muito bem sucedidas, que no imposto seletivo a gente não vai ter um resultado favorável só com a tributação. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, meu pai tinha um Fusca azul, né? E eu andava no Fusca do meu pai, eu era moleque, eu andava dormindo no banco de trás.
Hoje é impensável, né? Tu cabia Mas no banco você de trás? Eu era criança, eu era Quase criança. 1,90 m. Eu era moleque, Não tem como. eu era criança, pô, eu era pequeno, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, 8 anos de idade, mas eu lembro disso como se fosse hoje, eu ia dormindo no banco de trás, para os lugares que a gente ia. Hoje ninguém bota uma criança no carro sem uma cadeirinha, sabe? Hoje ninguém anda no carro sem cinto. Porque houve uma política de educação continuada. Verdade. O cinto foi bizarro. Hoje ninguém pensa na possibilidade de andar sem cinto. Tinha aquela Belina, que tinha aquele negócio. Andava lá com a Belina, meus irmãos, minha mãe levando lá pra tudo que ela lugar. Todo mundo junto? Todo mundo junto. Da mala da Belina, né? Vai na mala, Belina, né? Belina, Santana Quantum, pô. Isso é uma loucura, sabe? Mas foi um processo educacional. Né? Mesma coisa do cigarro. O próprio cigarro, houve uma redução no consumo do cigarro depois que passamos a ter aquelas imagens horrorosas no maço de cigarro. Então, de nada adianta você tributar com imposto seletivo aquilo que é considerado nocivo à saúde se você não tiver uma política educacional por trás disso. Senão você vai criar o quê? Você vai criar estímulo para contrabando. Você vai criar estímulo para ilegalidade. Verdade. Sabe? Então não adianta você falar o cigarro é nocivo à saúde. Todo mundo já sabe disso. Então você está substituindo aí o IPI, que já é 300%, por um imposto seletivo. Ok, não mudou nada. E o viciado não vai deixar de fumar. Não Se vai. não tiver política pública, ele vai continuar fumando. Não vai. É a mesma coisa a bebida açucarada. Né? Eu vi que lá tem no anexo, né? Porque o imposto seletivo fala em nomenclatura do Mercosul e o anexo 12. E aí tinha lá bebida, estava até aqui, bebida açucarada. Mas aí não é porque é bebida açucarada, né? Ó, deixa eu só para aqui, ó. Veículos, embarcações, aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e bens minerais extraídos. Está no artigo 153, né? Não, artigo não, eu tô pegando a lei, projeto de lei. 393, parágrafo 1º aqui. E aí já entra a lei, ela limita o fato, não seria o fato gerador, mas seria o bem a ser tributado nessa nomenclatura do Mercosul. É isso. E quem vai escolher essa? Qual vai ser? Aí que tá o ponto. O anexo já né? escolheu vários açucarada? números, né? O que é bebida açucarada? Então, eu fui dar uma olhada, eu vi a água gaseificada, e açucarada. com açúcar. Isso é o quê? Refrigerante? Não sei, podemos falar marca aqui? Pode, à vontade. Podemos. A gente não tem compromisso talvez. com H2O, H2O. Água tônica, H2O. H2O H2O é refrigerante, né, efetivamente. É. Então, assim, a gente vai ter problemas aí de interpretação, que são problemas sérios. É igual a questão do veículo. Peraí, mas carro, desde quando o carro não é essencial? Eu não sei aonde as pessoas que estão fazendo esse projeto de lei vivem. Quer dizer, eu sei, né? Porque todo mundo tem carro oficial. Não paga nada, né? Não paga nada, não anda de ônibus. Porque, assim, vem para o Rio de Janeiro. Aqui você não tem transporte público. Você não tem. Sabe, isso é uma outra discussão que nem cabe aqui, a gente está falando, mas assim, depois dos aplicativos de transporte, os ônibus sumiram. Porque as pessoas passaram a dividir, né? Eu pego um aplicativo de transporte, 3 pessoas, dependendo, eu consigo botar 4 no carro, uma viagem de 25, eu dividi por 4, fica um espetáculo, mais barato que o ônibus. Não, tem um esquema da moto também, a moto... Agora é moto. Não, e tem um aplicativo de carona também, tipo de intermunicipal, acho que é BlaBlaCar, alguma coisa assim, não sei se ainda existe. Então agora você não tem mais a figura do transporte público. Então como é que você que não tem transporte público, você vai tributar com imposto seletivo, que teoricamente é nocivo à saúde, ao meio ambiente, vamos levar em consideração a nocividade ao meio ambiente aqui, né? Mas e aí? A essencialidade disso para o indivíduo ir e vir, a gente não vai discutir isso? Porque, veja, é imposto seletivo ou é seletividade em razão da essencialidade? Isso que a gente tem que definir. Eu já vi uma crítica, tanto do professor Sérgio André, da professora Bianca Xavier também, sobre o nome. Falei assim, cara, demos o nome infeliz, porque na experiência brasileira, seletividade remete à essencialidade. É né? isso. Já vai começar uma discussão, já vai dar um nó na cabeça das pessoas, para assim, não, como assim? É um produto que ele é essencial, nem sempre ele pode fazer bem ou mal para a saúde. Essa discussão de essencialidade sempre existiu no IPI. Né? O que é essencial? A luz é essencial, aí tributa 18% no ICMS lá. Que poderá ser seletivo. Primeira vez que eu ouvi falar disso, imposto seletivo, eu falei, vai usar a seleção das alíquotas para o mais essencial, para o menos essencial. Primeira coisa, o intérprete vai pensar nisso, mas quando você vai ler, você entende, cara, isso não tem nada a ver com o princípio da seletividade. Aí que está o ponto. Deveria ser assim. Na verdade, vai ficar na mão do julgador. Vai ficar na mão do julgador. Na minha cabeça, eu acho que o que limita, lógico, isso vai demandar muito estudo ainda, até esse negócio ser desenhado, mas a Constituição já limita ali em bens prejudiciais à saúde e no ambiente. Então, o limite do que é essencial ou seletivo, o limite da seleção, da escolha pública, vai estar no que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Aí o que está acontecendo agora?
Mas algo essencial pode fazer mal à saúde, Júlio. Não, a vida pode fazer mal à saúde, né? Viver pode ser prejudicial, né? Ultraprocessado não está no projeto de lei. Isso aí é tem uma polêmica. Né? Ultraprocessado não está. Porque se a gente for ver lá no parágrafo 6 da Constituição, lá do artigo 153, diz: não incidirá sobre as exportações nem sobre as operações com energia elétrica e telecomunicações. Ou seja, eles conseguiram sair do seletivo. Agora e o petróleo? O petróleo não, né? O petróleo está tratado. Uma briga, inclusive vai incidir na exportação. Na exportação? Na exportação. É a alíquota de 1% na extração mineral e que é outra discussão, porque usou a palavra destino, né? Independente do destino. Exato. Você vai tributar com 1%. Já tem na extração, o imposto será cobrado. Na extração. Isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Quintanilha. Aqui, quando ele fala assim, prejudicial ao meio ambiente, eu tô vendo uma discussão no petróleo, das pessoas falando assim, o petróleo é o que causa menos prejudicial de efeito estufa, lá, camada de ozônio. Cara, mas isso eu me lembro da década de 90, ali no fim dos anos 90, ali, aquelas reportagens sobre meio ambiente e os passarinhos tudo banhado de óleo, né? Vazou lá a perfuração e banha de óleo. Eu não posso usar um critério de prejudicial ao meio ambiente relacionado à história, tipo assim, historicamente, esse tipo de serviço... Mas não tem um derramamento desses? Porque foi muita punição, mas né? É que aí vira punitivo. O imposto não pode ser punitivo. Mas veja bem, incide sobre o produto que faz mal, não o processo produtivo que faça mal. Não, a extração. A extração mas aí vai pro lado do bem mineral ali. Também previu isso. Não, porque o capo te fala produção e extração. Aqui tem emenda. No artigo 153. Você tá com cola, eu vou pegar minha cola aqui também. Não, o artigo 153, inciso 8, fala lá. Até pro pessoal entender. Diz que a União pode lá instruir sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Aí, já estava usando... Já estou usando aqui a obra aqui para... De acordo com o texto constitucional, é bom que fique claro. O PLP não foi aprovado ainda. O PLP ele vai ser outra reflexão. Mas assim, fala em extração, mas não limita. Assim, não é uma extração... Não diz o que é. Tudo que for extrativismo seria prejudicial ao meio ambiente? Ou o extrativismo prejudicial? O extrativismo ele é prejudicial por excelência, né? Extrair. No momento que você extrai, você já mexe no ecossistema local. Agora, tem uma questão interessante com relação a essa questão do combustível. É o seguinte, fala-se em carro elétrico, né? Eu vou falar uma polêmica agora muito grande, me matem. Polêmica. Mas assim, vamos fazer o corte, Juan. Olha o corte aí, Juan. Carro elétrico é igual a diarreia, né? Você torce pra chegar em casa. Né? Porque assim, a bateria do celular não vai, né, não funciona, né, do celular. Você não tem como carregar um carregador portátil. O Brasil não tem infraestrutura para carro elétrico. Carro elétrico funciona na Europa. Eu também acho. Aqui você dirige 10 horas, você está dentro do estado de São Paulo. Né? Você sai de São Paulo 10 horas, você ainda está em São Paulo. Lá 10 horas você passou por 3 países. Né? Então, assim, fica uma hora para encher o tanque, imagina. A gente não tem. E assim, estatísticas oficiais, carro elétrico, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem muito carro elétrico na Flórida, você tem muito carro elétrico na Califórnia. Mas no centro dos Estados Unidos você não tem carro elétrico. Sabe? Ainda tem aqueles caminhões enormes, aquelas caminhonetes 6 km por litro, 2 km por litro. Então, assim, eu não acho que isso seja o caminho, não. Veja, eu só acho que essa lógica do carro elétrico e de você entender que o combustível ele é nocivo à saúde e ao meio ambiente, até acho que seja, mas assim, como que está sendo gerada a eletricidade? Eu acho que esse é o questionamento que ninguém está fazendo. De nada adianta você gerar eletricidade queimando carvão para poder botar no carro elétrico. Então assim, eu estou matando o meio ambiente ainda mais do que com o carro. Sabe? Esse é um questionamento que as pessoas não fazem. Eu não estou nem discutindo para onde vai parar a bateria. Tem aquelas hidrelétricas, né? Vai inundar uma cidade para construir mais energia, para gerar mais energia para abastecer o carro elétrico. É isso. Então assim, se você estiver falando para mim assim, não, o carro elétrico ele é recarregável por placa solar. Tem uma placa solar no teto dele. Aí beleza, aí eu tô concordando. Funciona. Seria razoável, sabe? Né? Agora, eu vou pegar um carro elétrico, botar na tomada para usar uma energia de queima de carvão. Agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, o Brasil entrou em bandeira amarela. Daqui a pouco a gente está queimando carvão de novo. Para poder fazer frente à energia que a gente está gastando e não consegue sustentar. Mas aí a Constituição já ressalvada, né? Você leu aí, né, Júlio? Telecomunicações e energia elétrica, né? Não vai incidir imposto seletivo. Não, nada impede que venha uma emenda constitucional. Mas hoje o que nós temos pela emenda... Aí a gente tem outra discussão, né, Júlio? Porque tecnicamente isso é uma imunidade, né? Então a imunidade não pode ser restringida por emenda. Mas é uma imunidade nova, né? Do poder constituinte derivado. Olha que loucura. Imunidade e poder constituinte derivado pode ser restringida por emenda? Acho que são discussões que a gente vai ter. Vamos tributar.
Mas então assim, você imuniza a energia elétrica, mas você tributa o combustível fóssil. Só que para gerar energia elétrica eu queimo combustível fóssil. Então peraí, quem vai estar pagando tributo? Qual vai ser a lógica disso? Não tem lógica. A cadeia de geração de energia no Brasil, infelizmente, ou é hidrelétrica ou é queima de carvão. Europa é queima de carvão. Sabe? Europa é queima de carvão, energia eólica, muito pouco, né? E você tem muito energia nuclear, né? Isso aí não tem como fugir da Europa. Elas não têm vento e coisa como nós temos aqui. Então, assim, eu acho que esse é um problema da reforma tributária, de você tratar o imposto seletivo como se fosse um elemento de influência. A lógica do imposto seletivo, pelo menos voltando aqui no tempo, né? Quando o Pigou cria lá a ideia do excise tax no primeiro momento, é você tirar daquilo que não é essencial, tirar daquilo que é nocivo para bancar o mínimo existencial e não desestimular a conduta. Deixa o cara continuar fumando, deixa o cara continuar bebendo. Eu só quero que ele gere riqueza para mim, que sou o Estado, para que eu possa entregar o mínimo existencial. Então você acha que ele não tem uma função extrafiscal, ele é fiscal por natureza. O Sérgio André ele defende que ele é fiscal. Eu acho que não deveria. Um artigo no Conjur sobre isso, ele fala a lógica deveria ser fiscal. Fiscal, né? Fiscal, tá? Na minha cabeça, a lógica deveria ser um imposto Mas fiscal. aí, se ele fosse fiscal, vamos pensar assim, vamos supor, se o IS fosse fiscal, não seria melhor criar essas exceções que são prejudiciais, essa tributação excepcional que é prejudicial à saúde, não era melhor criar dentro do IBS mesmo? Cara, eu concordo. Tipo mas assim, vamos criar assim, os bens e serviços que são prejudiciais à saúde vão ter a alíquota majorada no IBS. Criaram um mito que seria neutro, e não é neutro o IBS. É para fugir da neutralidade, criaram esse Pelo daí contrário, que não é. ele incide sobre todo mundo, e todo mundo incide sobre ele. Porque vira até uma questão moral, né? Assim, quem vai escolher quais são os produtos prejudiciais à saúde ao meio ambiente? Vai ter uma pressão, grupos de pressão, que vão ser questões morais. Concordo, Júlio, só que tem um detalhe da reforma tributária, que nós temos a maior emenda constitucional da história. Eles decidiram colocar na Constituição o que não caberia na Constituição, sabe? Aliás, qual a natureza jurídica da alíquota reduzida do IBS e CBS? É uma imunidade? Porque, veja... A alíquota zero? Não, a alíquota zero, a alíquota é de 60%. É 60%? 60%, qual a natureza jurídica disso? Isenção não pode ser porque está no texto constitucional. Não, incidência não pode ser porque está no texto constitucional. Eu estou definindo redução de 60%, significa dizer, ao meu entender, que é uma imunidade. É uma imunidade constitucional que eu estou dando. E depois, como é que eu cancelo isso? Como é que eu revogo? Eu vou começar a defender, então, que a imunidade pode ser cancelada? Então, assim, o texto constitucional ele ficou confuso e nessa história do imposto seletivo, a gente decidiu ampliar demais o que a Constituição tinha para falar. E outra, por que eu entendo que ele é fiscal? Porque o IPI, que é um imposto essencialmente extrafiscal, a alíquota pode ser alterada por ato do Poder Executivo. Está lá no 153, parágrafo 1º. Agora, quando eu pego o imposto seletivo, ele é criado por lei complementar e a alíquota é alterada por lei ordinária. Eu não tenho exceção ao princípio da legalidade. Então, assim... Ele é um imposto que não foi feito para interferir na economia. Se fosse feito, se fosse um imposto para política fiscal, eu entregava ele na mão do executivo. Mas eu não fiz isso. O Constituinte Derivado não fez isso. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que ele não... Eu acho que ele volta à essência... A Constituição, pelo menos, volta à essência do excise tax, de você arrecadar para bancar o mínimo existencial, por outro lado. Mas o nosso Constituinte Derivado pensa uma coisa e o legislador pensa outra. E o legislador está achando que ele é o IPI 2.0 e vamos usar esse negócio como instrumento de desestímulo. Sabe? Eu acho isso para mim já é ultrapassado, né? De pra mim é usar como desestímulo. Cara, o cara vai... Quem quer fumar, vai fumar. Ou vai fumar comprando, como você falou, ou vai fumar comprando da marca ali legalizada, ou vai fumar comprando do contrabando. Mas ele não vai deixar de fumar. Quem quer tomar... Pô, eu olhei aqui que vinho, cara. Eu olhei que vinho vai ser tributado pelo... Vinho faz mal... Não, então, vinho faz mal à saúde? Bebidas alcoólicas, né? Bebidas alcoólicas. Você acha que vinho faz mal à saúde? Uma taça não faz, uma taça. Não, depende, porque remédio a gente não toma em dose. Então, eu tenho 1,87 m, eu acho que eu posso tomar mais que uma garrafinha, né? Uma garrafinha ali. Uma garrafa por dia bate bem, Bate bem, né? Tem essa proporcionalidade. Não é pelo peso? É pelo peso. Não, mas tá lá, bebidas alcoólicas, vinho aí... Mas o vinho, muitos médicos falam, ter uma taça por dia até é recomendável, antioxidante e tal. Não, e vinho eu tenho, cara, até culturalmente tem a questão religiosa, né? Do tomar o vinho, né? O corpo de Cristo, o vinho. Então, assim, eu acho que vinho eles exageraram.
Assim, mas hoje culturalmente. IPI, sabe que hoje na tabela do IPI, o vinho tem, né? IPI é um pouco menor que a cachaça, né? A cachaça é tão cultural quanto o vinho, Verdade. Né? Pô, o que é a cachaça, pessoal de Minas? Se tiver alguém de Minas aí, um beijo pra Minas Gerais. Cara, se quiser mandar uma cachaça pra cá, a gente nem pode, né? Nem sei se pode. Olhar lá. Cachaça? Não, manda agora que eu não paguei essa, pelo menos. Fazia a divulgação aqui das bebidas alcoólicas, nem sei se a gente pode fazer. Pode não? Mas não eu sei. posso. Tem que olhar as regras lá do YouTube lá depois. Não, mas eu tô assim, tô brincando, mas olha só. Eu acho que o que eu tenho visto aqui pelos bens que estão colocando, que isso vai virar pra pressão. Não tem mais estudo. O que faz mal? Carne, por Carne faz mal. Dizem, né? Dizem que até prejudica o meio ambiente, né? Que o efeito estufa, da agropecuária lá, de como se produz, sei lá, dos bois. Chocolate não tem, tem bebida E a indústria, o que a indústria vai fazer? Vai criar algum produto que não é açucarado e tem sabor doce. Aí vai começar essa discussão. Quer apostar quanto? Quem tá indo até, a gente vai ver isso. Enquadramento de novo, né? Vamos enquadrar? Vamos. Sim. Não tem açúcar, pô. Bebida açucarada que tem adição de açúcar. Sei lá, botei uma frutose, sei lá do que, e pô, tá doce, por exemplo. E aí? Né? Eu acho realmente de maçã. E aí? Que nós temos cenas dos próximos capítulos do Imposto Seletivo que são muito complexas. Das discussões acadêmicas às discussões de ordem prática. Essa questão da bebida açucarada. Bebida açucarada é um negócio que chama muita atenção. Porque o que é bebida açucarada? Né? É o suco de caixinha que a minha filha toma, é o refrigerante, é água tônica. Cara, o que é bebida açucarada? Eu realmente não sei o que é bebida açucarada. Então, assim, o produto que é zero açúcar tá fora. O que eu vi aqui, quando eu olhei aqui bebida açucarada e fui olhar a classificação 2202-1000, eles falam assim, água gaseificada com açúcar. Aí pode ser qualquer coisa. Sim. Aí eu tava pensando assim, cara, outro dia eu fui tomar um leite com ovo maltine, ovo maltino, como era antigamente, ovo maltine, e eu falei assim, cara, se pegar o leite e botar o pó, mas não tem água, aqui, é leite e pó. Isso entraria no imposto seletivo? Virou fato gerador agora, pronto, você vai ter que recolher. Não, porque não tem água, cara. É verdade. Não tem água, nem gaseificada. Então, mas assim, o leite tem água ali na composição. O leite depende do leite da vaca saindo da vaca ali, pô. Você não tá fazendo esse leite. Você da Iona. O Júlio foi lá, o da Iona, fazenda aí Copacabana. Se eu fosse um industrial, eu ia falar, não, isso aqui é puro leite. Não tem como. Não tem como? O leite tem que ter água. Não tem como, porque ele estraga. E aquele leite que a gente tinha antigamente? Saquinho? A geraçãozinha não vai conhecer. Aquele era leite puro, leite de saquinho? Não? Leite de saquinho? Não, cara, aquilo já tinha... Tinha água também? Tinha não existe, conservante. Não existe nenhum leite sem água? Cara, estraga rápido. Não existe na fazenda. Você vai lá, ordenha e você vai ter o leite. O leite estraga. Não tem jeito. O leite vai virar queijo. O Júlio comentou um ponto interessante, que não tem mais estudo. Realmente virou um IPI 2.0, né? Uma IPI desculpa para não a gente... só botamos um nome diferente para supostamente não causar uma desneutralidade lá do IBS e do CBS, né? Mas o que acontece? Na Espanha, tava vendo, quando eles foram impor esse tributo, cara, consultaram vários professores mais renomados e tudo, chegaram à seguinte conclusão. No caso do veículo, né? Que o Brasil escolheu o veículo, né? Chegaram à seguinte conclusão. Cara, o veículo por si só, ele não tem essa característica, mas sim o seu combustível. Se ele é fóssil, ele tem essa característica, e se ele não é fóssil, por exemplo, elétrico, né, não tem essa característica. Então, vamos tributar o combustível e afastar a tributação do veículo, que estava nessa ideia lá, aqui, lá na Espanha, né? Eu acho, estou sentindo que no Brasil não tem essa discussão. A discussão é que, cara, a gente precisa calibrar a arrecadação. É isso. Vamos escolher isso daqui. E outra coisa, Quintanilha, pela experiência brasileira, externalidade, né? Quando a gente fala desse tributo, assim, a gente pensa muito naquele modelo. Poxa, tem realmente produtos que causam externalidade para o meio ambiente. Eu acho que a lógica é um pouco por aí, né? Mas se é para combater uma externalidade, não poderia ser imposto, deveria ser uma contribuição, né? Para você poder aplicar o produto da arrecadação, para poder afastar... Para ter destinação, né? Para ter uma destinação, né? Então, já é um desvirtuamento, já na origem, né? Já na origem já desvirtua, né? Por isso que eu acho que ele é fiscal. É fiscal. Mas você acha que Por isso que eu acho que é fiscal. Essas polêmicas que a gente está discutindo aqui sobre a escolha do bem, você acha que como é que resolveria isso? Porque a Constituição não pode chegar e escolher os bens. Vai sempre ficar para o legislador, mas eu já estou vendo aqui que ficou para um anexo. E esse anexo, eu nem sei se... Pode mudar por lei? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se pode mudar por ato do Poder Executivo. Não pode, não né? Pode, é por lei, né? Não pode, é por lei complementar ou ordinária também. E esse que é o problema, porque olha só, a lei complementar tem que criar, a lei complementar tem que prever o fato gerador, a alíquota, a base de cálculo, depois a alíquota vai poder ser alterada por lei ordinária. Ou seja, você tem uma necessidade de lei complementar. Mas realmente eu não vi essa parte ainda, essa discussão. Mas assim, tipo assim, vamos pensar assim, drogas, né? Tem lá a norma penal em branco. A lei legalizou maconha, 40 gramas. Legalizou, né?
O STF. Não legalizou STF, ainda não. não legalizou, Digamos foi- que legalize efetivamente. Mas foi uma vai. decisão que teve Foi uma decisão lá, do né? Eu não STF, acompanhei liberou 40 gramas. Liberou 40 gramas, a decisão do STF. Mas lá Aliás, tem, você sabe tem aquelas portarias... quantos baseados dá 40 gramas? Não tenho essa experiência. Eu também não. Eu vou te falar que eu não tenho essa Mas aí foi no experiência, curso mas eu de- fiquei de- curioso. Eu fiquei curioso. Curioso, eu não tenho, né? não tenho ideia, cara. Eu falei, gente, sabe quanto aí, dá o 40? Gabriel Juan? Vocês Não, que são da geração Z. Aí eu fui fazer um cálculo. Eu fui fazer um cálculo pelo maço de cigarro. Ah, boa. Né? Pelo- o maço de pelo- cigarro tem 22 cigarros. Né? E o maço de cigarro não chega a 18 gramas. O maço inteiro não o chega a maço 18? inteiro não chega a 18 gramas. É maconha pra cacete. É Cara, verdade. então dá 2 maços, né? Entendeu? 40 maços. Não, Dá pra fazer uma viagem até a Europa Pô, e voltar, pelo né? menos por baixo aí uns 40 baseados. Caramba. Né? cara, Assim, já só é- por curiosidade. Mas é né? muita coisa. Mas só para não fugir dessa temática aí. Da maconha? Não, o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, numa frase, que tá todo mundo discutindo, legalizou, não legalizou e tal, mas o que ele falou? Que eu acho pra mim resume isso tudo. Cara, o usuário não pode ter ficha criminal, ponto. Esse é porque o cara precisa de um tratamento, né? Não é uma Mas se o vítima cara bateu e o carro, tal, ele né? matou alguém, Não, tem ficha ficha criminal criminal. por, não, é Por drogas, né? Pela posse. Ah, Então, tá. a partir daí, deveria sim o Congresso Nacional, porque realmente tem uma diferença entre dependendo do bairro, a cor do sujeito, o cara enquadra essa posse aqui de 5 gramas como traficante, outro tem 40 gramas na Zona Sul, playboyzinho, de repente vai ser só o usuário, né? Então, isso. realmente, esse ponto do Supremo foi correto. Sabe que a galera da Não, Zona foi Sul vai correto. te... Quando chamou a galera da Zona Sul de não vou playboyzinho, generalizar, não vou generalizar. vai ser eu sei disso, eu cancelado sei aqui. disso. Mas só para explicar esse racional, pra gente depois não fazer o corte fora do contexto e falar, não é que ele legalizou, foi isso, mas realmente, esse racional que ele falou que várias Suprema Corte do mundo, da Colômbia, já enfrentaram esse tema, fala, cara, a gente não pode admitir realmente o sujeito que é um doente, precisa de um tratamento, ter uma ficha criminal. Deve ter consequências administrativas, né? Pode perder a carteira de motorista, fazer exame toxicológico de cada Mas tempo. por que eu falei da maconha? Eu falei da maconha por um motivo muito simples, né? Não está legalizado, óbvio, mas a gente caminha aí para uma possibilidade de legalização. Digamos que se legalize a maconha. E digamos que se legalize com 2 vieses, porque a maconha tem 2 vieses. Existe um viés terapêutico e existe um viés recreativo. Verdade. Se a gente usar o imposto seletivo para tributar isso, ele vai ser o IPI 2.0 ou ele vai ser meramente fiscal? Porque se ele for meramente fiscal, vai ser o mesmo seletivo para os dois. Se ele for... Produtos fumígenos, já Desde tá a minha aí. ignorância, mas maconha entraria no fumígenos? Entraria, Entra? por que não? Não, a priori Sei lá, sim, né? Se os senhores quiserem dizer que aquilo é um remédio, uma erva... Não, mas É, aí... o Marcelo D2 não fala, é uma erva natural, não pode te prejudicar. Mas aí é uma não, erva. não Não mas tem olha isso? só. O advogado pode chegar e falar, não, é uma erva, não vai tributar, não. Júlio. Mas o efeito terapêutico, eles isolam uma molécula lá, eu já li. É, o CBD, o tem THC diferença, e tal. Entendeu? É diferente. Tetrahidrocarbinol, né? Um negócio desse, O né? insumo é o mesmo, mas o tratamento que se dá é outro, eles isolam lá. Não, mas o próprio fumígeno mesmo, entendeu? Sim. Às vezes a pessoa... às vezes CBD e THC não resolvem o problema. Eu tô te falando que eu tive pessoas próximas que tiveram câncer e o médico recomendou. Sim. O médico falou, cara, fuma. Mas é para fumar. Porque fumar a pessoa tem um Relaxa, efeito né? diferente do CBD e do THC. Eu estou propondo isso até para a gente tentar raciocinar o seguinte. É o IPI 2.0? É seletividade em razão da essencialidade? Porque se for, quando ele for utilizado para fins terapêuticos... Ele é essencial. Ele é essencial. Para fins recreativos, ele não é. Então a gente precisa definir se esse troço é extrafiscal ou se não é. Então assim, a gente tem um problema aqui muito claro, a meu ver, de natureza jurídica mesmo, sabe? O que é o imposto seletivo? Sabe? Para que ele veio? Eu acho que vai ter muita briga aqui na qualificação do produto, na qualificação dos fatos. Vai ter todo mundo querendo tirar o seu dessas nomenclaturas aqui do mercado. Claro, eu fumo comum aqui. charuto, por exemplo. É. Eu fumo charuto, adoro charuto. Sabia que o IPI do charuto é menor que o do cigarro? Não deveria ser, né? Por quê? Deveria, porque qual cigarro seletividade? mata, charuto não. Charuto não mata, Não, não? mas Não, tem... porque você não traga. Não dá câncer na boca, não? mas Porque tem... na boca chá dá. Chamate, né? Chamate, O pessoal pô, lá do chimarrão. Sul, é verdade. Sabia que o Sul é um dos estados com maior índice de câncer de Eu já ouvi falar de garganta, por causa esôfago, essas por causa coisas? do mate, né? Eu por causa do ouvi calor. isso também em algum lugar. Por causa do mate, né? Não, por causa do calor, na verdade. Do calor da erva. Da né? erva, né? O calor É uma erva natural, mas pode te prejudicar. Tem isso realmente, eu já vi. Não no sul, mas eu já Não vi no sul, realmente. Tem essa questão de você não poder tomar temperatura acima de 40. Não sei qual é a temperatura agora, mas fala que acima disso aumenta o risco. Aumenta não o sei risco, quê. exato. Mas assim, são questões que têm que ser discutidas. Agora, o Júlio fez uma pergunta que a gente fugiu dela, que foi até importante. E como é que a gente resolveria isso na Constituição?
né? Acho essa altura do campeonato. Hoje não tem mais Hoje como não tem resolver. como. Mas isso faz parte de um processo de emenda que foi um processo no estalar de rápido, dedos, né? entendeu? Foi um processo sem debate. Cara, ninguém foi... Não vi um grande debate acerca do assunto. Sabe, na própria regulamentação, na elaboração do projeto de lei, sabe, não tinha representante, com todo respeito, Júlio, tinha representante da Fazenda, mas não tinha um representante do fisco. Não tinha representante, não tinha acadêmico. Eu não acompanhei quando isso foi aprovado, não. Assim, passou. Eu acho que nem estava na PEC 45, foi a outra PEC que trouxe essa previsão e fizeram um combo, né? A 110, né? 110? É, 110. 110. Foi um combinho, Porque a PEC 45 era assim, 25% tributa tudo, ponto, acabou. É isso. Não tinha cashback, não tinha nada, né? E aí depois que foram, não, vamos juntar aqui as duas coisas e virou-se Frankenstein. E a gente hoje vai ter que discutir se é fiscal, se é não fiscal, se é seletivo, se não é seletivo, o que é, o que não é, e vai gerar uma grande contenção. Vê uma bebida aqui que está na NCM, tirou, por exemplo, o açúcar lá, sei lá por quê, né? Ou mudou a composição ali, continua doce, mas não açucarada, e aí? Vai ser o quê? Vamos complicar? Cerveja zero. Isso, boa. Cerveja zero. Cerveja zero açúcar, zero Verdade, álcool. Zero álcool. Zero álcool. Quem bebe cerveja? Cara, Tô eu gosto. brincando. Eu gosto. Quem bebe cerveja? Por incrível que Estragando pareça, eu a gosto. cerveja. Então, o próximo podcast com o Itaíra, vamos trazer uma cerveja zero pra cá. Gravar de noite, gravar mais à noite. À noite a gente bota cerveja normal. Eu gosto de cerveja zero álcool, de verdade. Porque eu não gosto de cerveja, tá? Só pra constar. gosto. Eu não bebo cerveja, só zero. Nem um choppzinho gelado ali no calor. hein? Não, mesmo Aí no calor eu tomo Tu uísque. gosta de uísque? Eu gosto de né? uísque. Vem o vinhozinho Uísque também, é né? pesado. Seu Não, lugar, vinho né? vinho se tiver companhia e tal, mas eu gosto do uísque. Do uísque, né? Pega aquela sapucaí lá, pra... Tu gosta, né? Eu gosto, né? Carnaval, Camarote do sapucaí. Flamengo, lembra o camarote Cara, lá? eu não gosto de camarote. O Quintanilha é do Eu não samba. gosto de camarote, eu sou do samba, eu gosto de ver desfile. Então eu pego ali uma frisa, sento, fico a noite inteira tomando uísque, fumando charuto e vendo desfile. Aí é bom E aí demais. eu levo a noite inteira tomando uísque. É porque os camarotes estão muito. Mas eu não mais recomendo show bebida do não, que- tá, gente? Bebida alcoólica faz mal pra saúde. Verdade, é com moderação. É, com moderação. O Quintanilha, até a pergunta que eu fiz e depois eu não consegui achar aqui, que é a questão. Eu estava comparando. A gente até fugiu para o debate da maconha, mas era por conta no direito penal você tem a norma penal em branco. O Ministério da Saúde vai lá e tira aquele entorpecente, não é mais entorpecente, não deixa de ser crime. Aqui, a gente não vai ter essa possibilidade, né? No momento em que a lei complementar disser, são esses bens, vão incidir seletividade nesses bens, o imposto seletivo, quer dizer, nem posso falar seletividade, mas o imposto seletivo. Eu tenho depois como incluir outro, não tem só por lei complementar? Cara, então, essa questão é muito interessante. Você acha... Qual a sua opinião sobre norma tributária em branco? O Júlio adora. Isso daí, pô, Não, tem isso aí. conversas aqui. Porque eu legal, acho né? que tem. Norma penal tributária em branco. Não, né? não penal, não. norma tributária em branco. Analogia, Tipo assim, o imposto seletivo, seria assim, olha, o fiscal agora entende que isso aqui é uma... Quer ver um exemplo fumígera. bobo? O STF tem entendimento pacífico que a contribuição para o GILRAT, ela pode ser regulamentada pelo Ministério pelo Ministério do Trabalho. E é assim que funciona. Da Atividade questão preponderante, risco leve, médio ou grave de acidente de trabalho. lá do 2%, 3%. Exatamente. Eu tenho todos os elementos necessários à cobrança do tributo na lei, todos. Qual é o fato gerador, qual é a alíquota, qual é a base de cálculo. O que define grau leve, médio ou grave de risco de acidente de trabalho é o Ministério do Trabalho, porque afinal de contas só ele tem habilidade para isso. Nada impede que a gente tenha essa mesma interpretação no caso do imposto seletivo. Não, vai ter com certeza. O precedente a gente já tem. Quem qualifica os fatos? É isso. Aqui eu acho que a lei diz aqui claramente quem vai fiscalizar isso é a Receita Federal. A Receita Federal. Então ela vai qualificar, olha, esse bem aí que você está produzindo é uma bebida açucarada. Não, mas não é, eu usei suco de maçã para adoçar, não interessa. Não, mas eu entendo que Mas fechou aqui dentro das NCM. Das LCM, eu não posso fechou. ultrapassar isso. Não, mas açúcar. Mas você já viu qual é o 2202? Não, tem que ler a descrição, como é que é. Mas NCM é raiz. Não, eu vi, cara. Eu vi. Pela raiz, É pela raiz. Então, é 2202-1000. Esse índice aqui diz, eu fui ler, era água gaseificada com açúcar e tem mais uma outra coisinha. Cara, o que água sem ser gasificada ou gaseificada com açúcar ou adicionando algumas outras coisas, que se puder adicionar. Que aí eu não lembro o que estava escrito. Eu tava com ele aqui, mas eu acho que eu esqueci lá na Procuradoria. E aí o que acontece? O fiscal pode qualificar esses fatos. Olha, isso aqui... Mas o problema é o tecnicismo, né? Porque é químico, né? Exatamente, porque aí você tem um problema químico. Aí vai ter uma briga de laudos.
Já existe, né? De novo, Você é vê o que vai ter. Aqui tá pelo capítulo, aqui tá pelo subcapítulos, é a última posição aqui. Vai ficar mais restrito. Quer ver? Vou botar aqui depois você tem um consulta aí aplicativo Se aqui. você limitar tá comenta aí. o subcapítulo, aí a coisa vai complicar. Sim. Mas se você jogar na raiz, aí pode ser tudo. Sim. Você quer ver? Cara, eu fico brincando com esse exemplo, mas são coisas malucas, assim. Tem uma bebida que não é alcoólica, que o Lewis Hamilton, eu sou fã de Fórmula 1, né? Eu sou fã incondicional do Lewis Hamilton, e ele criou uma bebida não alcoólica com a base da tequila. Né, que chama-se Almave. Eu faço aqui propaganda. Se o Hamilton estiver assistindo, Hamilton, por favor, manda uma garrafa para mim, por favor. Manda pro Tributo de Direito aqui também. Não, com certeza o Hamilton está assistindo, eu não tenho dúvida. Mas enfim, ele criou uma bebida que é não alcoólica à base de agave, que é o que se faz a tequila. Né? Isso é o quê? Uma planta? Agave? Uma planta. E aí, olha que loucura isso, né? Isso vai entrar onde? Porque isso não é bebida açucarada, isso não é bebida alcoólica. O que é isso? Eu tava lendo, eu vi que eles... Esse é o problema, sabe de quê? Da tipicidade. É isso. Cidade fechada. É isso. Que eu acho que não existe, mas a galera Por isso existe. que eu acho que é o tipo de situação que você, por mais que você tenha na lei complementar uma definição de NCM, você precisa ter uma norma, entre aspas, uma norma tributária em branco. Porque a gente está vivendo numa situação em que o que a gente consome hoje não é o que a gente consome amanhã. Sabe, as coisas estão mudando numa rapidez muito grande. Verdade. Sabe, as profissões mudam, os consumos mudam. Coisas desaparecem. Aparecem, sabe? Os alimentos estão mudando. Mas é que tá, Quintanilha, a gente estava conversando aqui sobre a natureza fiscal e como que esse tributo ele foi desvirtuado para cumprir uma função meramente arrecadatória em substituição ao IPI, né? E não uma função nobre que ele teria vindo para combater externalidades, aquela coisa toda. Aí você confia numa norma tributária em branco, entre aspas, né? Que o próprio agente que arrecada, já que é para colocar isso, não é melhor ter uma espécie de um conselho paritário com o contribuinte participando da sociedade civil? Concordo. Porque se deixar o conflito de interesse aí, a gente não pode confiar. Mas veja, eu não confio, eu só aceito. É diferente. Eu sou bastante pragmático. Eu não acho que a gente vá conseguir solucionar esse tipo de problema. Eu acho que é um problema que já existe na reforma tributária. Eu acho que o erro que nós tivemos no texto constitucional, aliás, não no texto, mas na exposição de motivos, foi não deixar claro o que é o imposto seletivo. Isso. Foi deixar o imposto seletivo como substituto de um IPI que não vai deixar de existir. Sabe? Porque é aí que está o grande problema. Cara, como que você pode pensar em não ter ultraprocessados dentro do fato gerador do imposto seletivo? Como você pode pensar fast food e não estar no imposto seletivo? Sabe? E como você não pode... Então assim, e eu até entendo, quando alguém me responde, uma vez eu falei isso, não lembro para quem que foi, eu falei, Gabriel, mas salsicha ultraprocessado é o alimento principal da família brasileira. Eu falei, então bota na cesta básica e tira a carne. Ué, vamos para a realidade que a gente vive. Aí, pô, salsicha é bem o complicado. faz mal, mas tem, sei lá, quantos bilhões de pessoas para alimentar isso, não for ultraprocessado. Esse é grande dilema, né? Então assim, você vai ter dilemas aqui, que são sérios, profundos, sabe? Que talvez nenhum de nós aqui seja capaz de solucionar, mas em matéria tributária, vamos pensar no seguinte, a exposição de motivos errou em não dizer o que é o imposto seletivo, e a gente tem que ficar aqui tentando descobrir o que é. Porque, na verdade, de novo, eu acho que é um imposto meramente fiscal. Ponto. A ideia é arrecadar. É arrecadar, botar dinheiro para dentro e o Estado vai ter dinheiro para entregar o serviço genérico, que é a função do imposto. Saúde, educação, segurança pública, e vai pegar esse dinheiro arrecadado e vai fazer política social. Agora, política social não, desculpa. Política fiscal. Porque social seria contribuição social. Então, assim, eu acho que nesse caso a gente não tem como fugir disso. Agora, vai incidir sobre o quê? De novo, vai incidir sobre o quê? Eu acho que o grande limite aí é o que prejudica, mas aí ficou muito genérico, né? E aí a lei complementar que vai... Até a Constituição fala, nos termos da lei complementar. O meu medo é que, lógico, a política é feita de grupos de pressão, de consenso, de debate. Meu medo é começar a reduzir muito. Daqui a pouco ninguém mais paga tributo imposto seletivo. Aí tudo também, para mim, não vai fazer diferença, mas o problema é o IBS ter sido um tributo, como eu posso dizer, praticamente proporcional, né? A alíquota, né, quase a alíquota mesma, né? Eu nem analisei ainda as alíquotas do IBS, mas parece que é uma só, né? Para todo mundo. E aí você faz igual fez com o IGF. Acaba não instituindo. Daqui a pouco o nego revoga isso aqui. O capítulo no CTN, quando o CTN foi criado, tinha um capítulo sobre processo tributário. Vamos deixar isso para depois, para lei. E continua sem. Isso continua sem até hoje. Aqui não duvido nada chegar ali, olha, tá dando muito problema, vamos tirar. E vamos fazendo uma lei à parte.
Eu acho que só não vai tirar por um único motivo. Qual? Arrecadação. Tu acha, cara? Porque prometeram que ia zerar o IPI, né, cara? É. Pra prometer, então, pra ficar com essa... Para meta. zerar o IPI vai ter que arrecadar aí. Não tem como fugir. Caramba. E outra, né? Cá entre nós, né? Nossa exportação de minério é pesada, né? 1% da exportação de minério vai fazer uma diferença arrecadatória absurda, né? 1% Pô, da... cara, e já tem uma discussão aí, os doutrinadores falam, mas como assim, destinação à exportação é imune? A cabeça fala que é imune, vem o corpo e fala que incide. Que incide. Exatamente isso. Vamos ter uma nova hermenêutica aqui, né? Vamos ter que fazer um contorcionismo de novo, né? É exceção constitucional. É um problema. Vai bater de novo lá no STF, um contencioso de sei lá quantas décadas, né? E aí tem uma outra discussão, né, Júlio? Que é o seguinte, o que a Fazenda... aquele embate, né? Porque, teoricamente, a gente não tributa a exportação por tratado, né? A gente não tributa a exportação por tratado. A gente passa a tributar a exportação. Teoricamente, a gente estaria violando tratados assinados pelo Brasil. Esse é um outro problema. Mas o que o governo pensa aqui é basicamente a arrecadação. Essa reforma tributária não é uma reforma tributária histórica, ela é uma reforma tributária momentânea. Ela é uma reforma de quem está no poder. E o grande receio que eu tenho é, em 2026, a gente, por acaso, continua, beleza, por acaso muda, como vai ficar? E a gente tem um período de transição muito longo, sabe? E, ao mesmo tempo, o Rogério falou uma coisa muito importante. Cara, o IBS, ele tem a redução para cesta básica, o IBS tem a redução para serviços essenciais. E por que eu tenho, então, um imposto seletivo? Se a função da seletividade já está no IBS. Porque o imposto seletivo é um imposto meramente fiscal. Eu não tenho como, sabe, pensar nele como instrumento de política fiscal, de política fazendária. Eu não consigo pensar nisso. Seria mais honesto realmente o Brasil incorporar o imposto do pecado, realmente selecionar aqueles produtos. Aí, para mim, teria que ser uma contribuição, não um imposto, né? E resolver realmente esse problema, que é uma externalidade negativa e que a gente tem que encarar de frente, né? Agora, a gente vai usar o produto da arrecadação, que não vai ser empregado ali necessariamente, né? Porque é imposto, pode virar fundão eleitoral, pode virar qualquer coisa, a gente não sabe o que vai virar. Mas essa e a externalidade continua. Esse é o lado bom. E a externalidade continua. Então, como sociedade, como acadêmico, a gente não consegue avançar, né? Eu fico provocando aqui o Júlio, que, Júlio, imagina quem está de fora. Você pega assim, a academia de outras áreas da medicina, eles vão avançando, né? A gente não consegue, né? Não. A gente não consegue. A gente avançou, porque criou uma reforma tributária aí simples. Pô, mas olha só como é isso daí, cara. Simplificada, né? Eu acho que o que vai acontecer é isso, cara. Eu acho que vai haver esse debate sobre quais bens que vão incidir. Até o projeto ser sancionado, o debate vai ser esse. Quais bens, os grupos de pressão... Bens e serviços. E serviços, quais que a gente vai colocar. Apostas, né, por exemplo. Isso, cara. Aposta entrou? Não, tava assim, no anexo 12, tá lá, concurso de prognóstico. Fantasy Sport. O Fantasy, conhece o Fantasy não? É o Jogo do Cartola. Então, eu imaginei que fosse Mas isso. loteria. Mas não são as bets. Não, teoricamente Bet tá dentro aí também. Tá, mas a bets é loteria. Eu vi um artigo de alguém que escreveu em algum lugar bet dizendo que Fantasy Sport não é bet. Não, Fantasy Sport não é bet. Mas aqui só tá tributando o Fantasy Sport. As bets vão querer dizer, olha, não estão tributando a gente. Vai brigar, com certeza. Não, é porque se você for com aquela teoria de tipo, site fechado, ligar restrita, ele vai falar, não, é Fantasy Sport. Nós não somos, nós não prestamos esse serviço. E agora a NCM já tem jogo do bicho, né? Você sabe, né? Tem? Já tem jogo do bicho e cassino online. Como é que é o tributo? Opa, então já é mais contravenção, né? Já não, calma, continua essa merda. Não olha. Depende. Tributo não olha. Porque depende. Porque o STF entendeu que cada estado pode ter a sua regra, né? De jogo de aposta. De loteria. Loteria. A loteria é estadual. Aliás, a loteria é de cada ente federado. Já tem loteria municipal no Rio Grande do Sul. Né? Caxias do Sul já tem loteria municipal. Né? Então o que acontece? O jogo de azar não é proibido. A contravenção penal é jogo do bicho. É proibido o jogo do bicho. Ponto. Só o jogo do bicho é proibido. Isso é contravenção. Só que aqui na regulamentação do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, está tudo liberado. Eu não estava sabendo disso. Não estava sabendo disso, não. Online, tá. Cara, mas o jogo do bicho é tão tradicional, né? Cada esquina você tem um jogo do bicho. Não tô defendendo... Não. Isso não, mas... É uma realidade. A realidade é essa, é fato. É Cada realidade. esquina, do lado de um policial, tem a banquinha do jogo do bicho. Ninguém faz nada. Porque contravenção ninguém vai pra cadeia. O anotador lá, ninguém vai prender. É um problema. Minha avó, minha saudosa avó, quando eu era criança, ela passava... A gente morava na mesma rua. Ela passava na minha casa e falava assim, meu filho, que bicho vai dar hoje? Aí eu falava, sei lá, vai dar um cavalo, vai dar um qualquer.
ela jogava, voltava e dividia comigo o prêmio. Aí, ó. Né? Até quente, então. Que E a minha avó jogava também na Mega Sena. Minha avó, coitada, morreu com quase 80 anos de idade Mega Sena. e nunca ganhou na Mega Sena. O que é jogo de azar? Eu tenho uma certa dúvida com relação a isso. Mas eu não vou defender isso aqui, não. Não tô defendendo isso aqui, não. Tô defendendo o seguinte: vai incidir sobre serviço nocivo à saúde. Bet é nocivo à saúde? Cara, não sei. Pode ser que sim. Pode ser que seja considerado. Concurso prognóstico, Mega Sena. Mas o problema é nocivo à saúde? Telecena, o onipresente Silvio Santos que nos deixou agora recentemente, né? Eu teria que pagar agora o imposto. Cara, mas teria, né? Porque o Fantasy, eu gosto muito de não? futebol americano, né? Eu sou O baú apaixonado da pelo felicidade. americano. O baú da felicidade. Apaixonado por NFL. A minha sobrinha joga flag football, eu nem conhecia isso. O flag football é um negócio que não dá porrada, Não dá né? porrada, é mais- Você só mais- tira a bandeirinha. É soft. É. Eu falei que eu pensando assim, cara, que é isso? Estão criando esporte. E vai para as Olimpíadas. O flag football, Flag né? football vai para as Olimpíadas de Los Angeles. Mas o futebol americano, existe um joguinho que é o Fantasy da NFL, que o nome é Fantasy mesmo. E você vai lá, escala o seu time e você vai pontuando, sabe? E você pode ganhar prêmios e você pode montar a sua liga. Então, tinha uma liga com amigos em que a gente apostava. Entre aspas. Entre aspas, Né? né? Porque, em tese, eu li um artigo que falava isso, que o fantasy sport não é Bet. aposta. Não é aposta. Não é bet porque requer um conhecimento do jogo, né? Isso, Você conhece tem de que futebol estudar. americano, vocês montam a sua Isso aí. liga pra tentar... O Cartola seria isso. É a mesma coisa, mais ou menos o equivalente Porque, ao Cartola. porque agora, esse artigo que eu li, agora eu não lembro onde foi, dizia o seguinte, que a lei, até anotei aqui, 14.790 de 2023, define o que é fantasy sport, dizendo que fantasy sport não é bet. Ou Não é seja, bet. agora, aqui, então a gente não vai tributar pelo imposto seletivo a bet? Então, Concurso prognóstico. concurso prognóstico. vai entrar Tigrinho como é concurso bet? prognóstico. Não, tigrinho Eu é não sei o que é tigrinho é tigrinho, jogo de mas eu sempre azar. vejo lá, Tigrinho é jogo de azar. Mas bet não é jogo de azar? Não. Não, porque teoricamente, no site de aposta. Porque assim, dentro do site de aposta vai ter de tudo, né? A depender do site. Tá, entendi. Entendeu? Aí tem a loteria ali, o cassino O cassino rolando, online. aquele cassino que roda Exato. lá, e tem os jogos E tipo vai Cartola. ter os jogos tipo Cartola. E você vai ter a própria aposta no time de futebol. Por exemplo, você vai apostar que o Flamengo vai chegar na final da Libertadores. É uma aposta quase que certa. Tomara, né? Que tá certo. É. Uma aposta difícil. Aí é só né? estudo. Não, brincadeira. O jeito que o nosso preparador físico tá arrebentando com o time inteiro. Mas enfim. É, por isso que eu vi uma notícia assim, vai continuar tendo lesão. Era isso? É isso. Tá todo ruim machucando assim? lá. Tá todo machucado. O médico do Flamengo tá ganhando dinheiro. Mas enfim, voltando aqui à vaca fria, eu acho que esse tipo de aposta eu não vejo como nociva à saúde, não. Mas agora, deixa eu propor uma coisa. Beleza, vamos dizer que seja. Vamos dizer que a pessoa se vicia. Vamos dizer que a pessoa fica jogando o tempo todo. É nocivo à saúde? Vamos arrecadar disso? Vamos, pra quê? Esse é o problema, né? De novo, Não tem destinação, Não né? tem. não tem destinação. Então é fiscal. Acabou. Não vai combater externalidade nenhuma ali. Não vai. A Constituição poderia ter vinculado, né? Como fez em algumas hipóteses, como vincula a saúde, a educação. Poderia ter vinculado um percentual Da da receita, arrecadação né? do imposto seletivo, vai ser vinculado aos... Pela experiência brasileira, seria uma CID. Se a gente quisesse ter um imposto do pecado, seria uma contribuição. Não, mas à a CID. Constituição pode excepcionar a vinculação. Né? A Constituição dizendo que ela está excepcionando, como está lá no 167, né? Inciso 4º, né? Que excepciona Não, saúde agora e tem o parágrafo educação. 4º também, né? Tem. Porque a reforma tributária trouxe o parágrafo 4º para o 167, permitindo a vinculação da receita de ISS e ICMS para pagamento de dívida com a União. Para pagar dívida, mas não tem, o IS não está lá, né? Não, tá lá. Então poderia, Não tá cara. lá. Acho que ainda dá tempo pro legislador aí que estiver vendo aqui o tributo de direito. Aí, Mas o que é outro serviço nocivo ao meio ambiente? Ou a saúde. O que é serviço nocivo? à saúde. Porque produto, beleza, a gente até leva em consideração, mas o que é um serviço que é nocivo à saúde e ao meio ambiente? Essa nocividade, ela é ao trabalhador? Porque se essa nocividade for ao trabalhador, a gente tem o GILRAT 4.0. Sim. Uma Boa aplicação colocação de uma- aí. Boa, Entende o que eu tô boa dizendo? reflexão, boa Se o reflexão. legislador pegar uma ideia maluca dessas Tá e aberto, falar o tá seguinte, aberto. aquilo que é nocivo, o trabalho que é nocivo à saúde, mergulhador de profundidade, o cara fica lá uma semana, 200 metros de profundidade. Esse negócio de plataforma de petróleo, né? Isso. O cara que está lá, esse serviço vai ser tributado porque ele é nocivo ao trabalhador. Eu não sei, porque tá aberto. Tá. aberto. A Constituição fala, né, o serviço à saúde, não fala a saúde do consumidor final. Não fala saúde do consumidor final. Verdade, não vinculou. Só se tiver uma interpretação dizendo que quando a Constituição fala em bens e serviço, é algo destinado ao consumo. Mas se for assim, você não tem. Seria pegar único- o conceito do IBS. Porque a gente vai ter que decidir o que é bens e serviço hoje em dia. A gente não pode pegar o conceito de ICMS e Não. ISS, que já é outro sistema.
Mudou tudo, né? Os intangíveis, né? Temos um problema. Que é bens e O serviços. que é nocivo à saúde e ao meio ambiente se eu levar em consideração a obrigação de fazer? Se eu levar em consideração o serviço. Não tem como ficar só no bad. Eu acho que não fica só no bad. Tem muito serviço Entendeu? aí. Que... Bom, vai ter assunto para outros podcasts aí, Júlio. Acho que eu vou ter que chamar o Quintanilha aqui de novo. Não, ver se já tá convidado, né? Pô, volta a hora que for, mas já acabou isso? Você mandando ele embora? Não, você falou o teu horário, Quintanilha. Você tem que disparar. Não, mas já tá aqui chegando a 1 hora de podcast, não é, Fabiano? Fabiano que manda ali, ó. 55 aqui é só os considerandos mesmo. Pô, a gente aqui pegava até uma cerveja zero aqui, abria, né? Cerveja zero. Aproveitar que não tem S, né? Quintanilha é lutador de jiu-jitsu, pô. Não. É lutador brabo. Você é o mestre faixa preta, black belt. Quintanilha é todo dia lá, de bom dia, treinou. Eu sou faixa branca, cara, 3 graus. Faixa branca, 3 graus. Vai pegar azul já. Respeitar, não, Jorge, isso aí é praticamente azul. Até o queijo tem face azul, menos eu. Tu vai disputar esses campeonatos também? Tu vai disputar? Eu disputei. Eu vi que eu acho que você disputou, né, cara? Eu disputei um campeonato, eu não estava preparado, não estava, assim, eu fui de maluco mesmo. Porque o que acontece? Eu sou super pesado, né? Então, é acima de 100, né? Eu tô no absoluto praticamente. Então, assim, eu fui lutar com um cara que era 15 quilos mais pesado que eu, né? Caramba, cara. Então, isso faz uma diferença muito grande no jiu-jitsu. Parece que não, mas faz. O cara pesa, já era. E o meu professor que eu tava treinando, ele pesava 70 quilos. Então, assim, ele me preparou com o que podia. Com isso é pra 70, né? E a força que eu fiz com o cara, eu não consegui. O cara me finalizou faltando 10 segundos. Faltando 10 segundos. Mas eu acho legal tu disputar esse campeonato. Eu já disputei muitos, né? Teve uma que o cara me finalizou também faltando poucos segundos. Mas, cara, eu acho legal a adrenalina, cara. Tipo assim, tua mente... Você tem que controlar a sua mente pra não se sentir um derrotado ali. Não vou perder. Mas dá uma tensão, né, cara? Dá uma tensão no frio, na barriga, dá tudo. Não, é igual fazer sustentação oral também, né? Então... Pra quem tá começando. Mas você vai apanhar menos, né? Eu acho que sustentação oral você apanha menos. Não sei, né? Alguns desembargadores estão batendo bem. Hoje em dia, serviço de advocacia tributária pode fazer mal à saúde, né, Quintanilha? Pode. Nociva saúde. Mas, cara, esse negócio do jiu-jitsu mudou minha vida, assim, Júlio, de verdade. Eu sempre fiz esportes, né? Eu tinha uma fase da minha vida que eu tive muito acima do peso. Quando eu era jovem, até 16 anos, eu fui nadador. Pesava 82 quilos. Eu era muito magro, muito magro. Aos 16 eu precisava escolher o que fazer da minha vida, porque eu não tinha condições de pagar a faculdade, então eu precisava estudar, passar numa pública. Estudei, passei no FRJ, só que em 1 ano que eu parei de nadar para estudar, eu engordei 25 quilos. Engorda muito rápido. Quem é atleta, muito rápido, né? Eu comi 1 quilo de comida praticamente, porque a ingestão calórica era muito alta. E aí depois eu não conseguia mais voltar, porque eu passei no concurso, fui servidor do Estado, e eu fazia faculdade com serviço público e tal, então eu fazia os dois. Voltei a correr em 2005, parei de novo, porque eu comecei com o escritório. E aí depois, quando minha filha nasceu, eu voltei a correr, de verdade, né? E foi uma promessa, enfim, a história é longa, mas voltei a correr e eu consegui emagrecer. Perdi 27 quilos, porque depois dos 25 eu engordei mais, eu cheguei a 125 quilos. Hoje... Não, quando eu te conheci lá naqueles primeiros, você estava realmente... Eu era muito na SBT, ali, quando a gente fundou ali, tu eu não tinha nem pescoço. Tu era mais... Eu não tinha agora nem tu tá no gás, né, cara? E aí, porra, corri maratona, corri 4 maratonas, né? Porto Alegre, Buenos Aires e 2 vezes o Rio de Janeiro. E aí eu me lesionei na maratona do Rio de Janeiro em 2023, né? Joelho? Cara, então, não foi exatamente o joelho, foi um tendão que é ao lado do joelho, a banda iliotibial, que é lesão por esforço repetitivo. E eu precisava cuidar e eu não queria parar de fazer exercício. O que eu fiz? Fui pro jiu-jitsu. Cara, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu por um motivo muito simples. Quem olha de fora não entende. Acha que entende. Mas o cara se amarrando, se abraçando. Cara, é um xadrez e que você precisa aprender a respirar no momento de sufoco. É verdade. Cara, o jiu-jitsu é uma metáfora da vida. É verdade. A vida vai te jogar no chão, ela vai te bater, ela vai te maltratar, ela vai ser cruel com você, mas você tem sempre que levantar. Verdade. E não é porque você tá por baixo que você tá perdendo. Exato. Ainda tem isso, né? Exato. Eu adoro lutar por baixo. Mete o triângulo ali, já era. Você sabe que você falou uma coisa interessante, que quando eu operei o joelho, eu não fui fazer fisioterapia, eu fui fazer jiu-jitsu. E o alongamento, né, os movimentos... melhoraram meu joelho. Nunca fiz fisioterapia depois, a última vez que eu operei o joelho. Mas fique claro, o cara é faixa preta. Não, mas com aí... todo respeito. Mestre Júlio. Pô, Quintanilha, caramba, cara, foi muito bom esse podcast, cara. É uma pena que as agendas aqui estejam assim, a gente... Eu tô muito feliz. Todo mundo aqui tem agenda e eu já vou voltar pra procuradoria, só pra avisar.
Queria agradecer aqui a sua presença. E eu queria que você deixasse o seu recado pra galera, não? Isso aí. Sua mensagem. Aí você que é um cara disciplinado, eu vejo todo dia lá assim, bom dia, corri, treinei, estou indo. Hoje eu corri 7 km hoje. É todo dia. Na verdade, cara, o meu recado é um só, né? Sigam aqui o podcast, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Porque aqui é direito tributário de qualidade. Queria agradecer de verdade, Júlio, queria agradecer, Rogério. É uma alegria estar aqui com vocês. Passou muito rápido e queria dizer que se chamar eu volto mesmo. E assim, pra galera que tá assistindo aí, brincadeiras à parte, questão de jiu-jitsu, corrida, a coisa que eu mais aprendi com o jiu-jitsu é levantar. E a coisa que eu mais aprendi com a maratona é a ter paciência. E a gente precisa, na vida, ter disciplina e foco. Não é todo dia que a gente está motivado. A motivação, ela não vem. Não é todo mundo que acorda e fala assim, nossa, que legal, hoje eu vou dar uma corrida, tá chovendo, tá frio, tá calor. Não interessa. Mas a disciplina leva a gente a qualquer lugar, né? E quando me perguntam, pô, Gabriel, como é que você consegue escrever livro? Como é que você consegue ir pro escritório? Como é que você consegue dar aula? Disciplina. Só isso. Disciplina. Disciplina muda a vida de qualquer pessoa. Para quem tá aí, quer fazer concurso, quer ser um procurador da fazenda como o Júlio, disciplina. Quer ser advogado? Disciplina. Enfim, o que você quiser fazer da vida. Sem disciplina, você não sai de casa, você não cresce, não evolui e vai continuar onde está. Se onde você tá bom, continua, né? Enfim, mantém a disciplina. Mantém a disciplina, né? E é com essa mensagem, né, Rogério, que a gente vamos ter a nossa disciplina vai de encerrar esse podcast. Disciplina no estudo tributário. Segue o Gabriel. O Gabriel tá aí bombando nas redes sociais, segue o Tributos de Direito. @ Gabi Quintanilha, G-A-B Quintanilha no Instagram. Já colocar nos créditos aqui. @ Gabi Quintanilha, segue lá o Gabriel, que ele tá bombando, tem um monte de seguidor, né, Gabriel? E a gente se vê na próxima aí. Forte abraço e até a próxima. Obrigado.